Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um povo que desperta muita curiosidade, até porque é um povo que tem uma influência, né? Na verdade é um povo que deixou um legado extremamente importante, principalmente para a nossa civilização ocidental, que foram os hebreus, tá, gente? Quando a gente fala em hebreus, não podemos esquecer que são os antepassados dos judeus. Tá? E não podemos esquecer que o cristianismo surgiu do judaísmo, então eu nem preciso dizer a importância desse povo para a civilização ocidental. Realmente é um assunto que não cai muito nos vestibulares, mas que é muito interessante de compreendermos, pelo menos minimamente a história, de onde surgiu, né, como que surgiu essa ideia de monoteísmo. Se você se interessa, continue que vamos falar sobre tudo isso, mas não deixe, né, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E por favor, se gostou do vídeo, se gostar até o final, deixe o seu like aqui embaixo que me ajuda bastante. Vamos lá, gente, então. Então é o seguinte, qual que é a origem do povo hebreu? O povo hebreu é um povo de origem semita, ali da região do Oriente Médio. Tá, o que que é origem semita, né? Esse é um termo que vem da Bíblia. São os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e falam, né, que os povos semitas, então, teriam origem, né, em um desses filhos de Noé. Os povos árabes também são povos de origem semita. Ali na antiguidade nós tínhamos os fenícios, os assírios, alguns babilônicos, né? Os hebreus, todos esses de origem semita. Ou seja, são povos irmãos, né? Hoje, se nós temos aí a guerra na Palestina entre árabes e judeus, são povos que têm uma mesma origem, tá? São povos irmãos que guerreiam entre si hoje. Bom, gente, então vamos entender como tudo começa, tá? Tudo começa lá em uma cidade da Mesopotâmia, uma cidade fundada pelos Sumérios, tá? Aquele povo que inventou a escrita cuneiforme, esse mesmo. Na cidade de Ur, né? Lá na cidade de Ur, o primeiro patriarca dos hebreus, um cara chamado Abraão, né? Segundo as escrituras da Bíblia, isso é uma coisa importante, né? Porque grande parte da história dos hebreus nós sabemos através da Bíblia. Claro que tem que ter muito cuidado ao estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia com o olhar histórico, porque envolve, é um livro sagrado, então envolve muita mitologia dentro, né? Muita história religiosa. Então é complicado, mas muita coisa que a gente sabe vem, né, exatamente da Bíblia. Então Abraão teria recebido ali o chamado do seu Deus, Yahvé, né? Deus teria falado com Abraão e teria falado para ele migrar para uma terra que vai ficar conhecida como Terra Prometida, né? Porque será prometida a Deus para os hebreus, por Deus para os hebreus, que é onde hoje se encontra Israel, a Palestina. Na época eles chamavam de Canaã. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos o início, né, da história dos hebreus, a primeira fase política que é conhecida como a fase dos patriarcas. Por quê? Porque aqui os hebreus eram povos, eram pastores, né? Ou seja, viviam da agricultura e da criação de alguns animais, e eles eram nômades e seminômades, não tinham um local fixo para viver. Então viviam transitando ali entre a região do Oriente Médio. Tá? Então, nessa fase dos patriarcas, temos Abraão, então, indo para a Terra Prometida. Abraão vai para a Terra Prometida, leva o povo, a terra que jorra leite e mel, Canaã, vai até a região e ali fica por um tempo. Mas a região ali da Palestina é uma região de clima muito árido, solo muito complicado, não é uma região fértil, exceto ali na região próxima ao Rio Jordão. No Vale do Rio Jordão, uma região fértil. Então, é uma região muito difícil de sobreviver. As pessoas que vão concentrar vão lutar pelo Vale do Jordão, que vão ficar naquela região. Aí o que, que vai acontecer? Essa região vai passar por um período de seca. Então o povo vai migrar agora para o Egito, isso por volta do ano de 1800 a.C. Então os hebreus agora migram para o Egito, onde eles vão ficar por um bom tempo. Quando os hebreus chegam no Egito, o Egito também vai ser invadido por um povo guerreiro, os Hicsos, que vinham lá da Ásia Central, região ali próxima à Turquia. Então esse povo chega no Egito, eles dominavam a metalurgia, né? Tinham armas de metais que o Egito não conhecia ainda, tinham carros de guerra, vinham montados a cavalo, tudo isso o Egito não conhecia.
Então os Íxodos, quando eles chegam, eles dominam o Egito e assim vão ficar por pelo menos 2 séculos dominando o Egito. Bom, aí então os hebreus aproveitaram esse período e conseguiram ficar com, digamos, relativa tranquilidade ali dentro do Egito. Mas depois de um tempo, os faraós conseguem retomar o poder, expulsam os Íxodos e é aí que os hebreus que estavam no Egito vão passar a ser escravizados. Aí, quando que eles vão conseguir sair? Mais uma vez, aquele famoso episódio bíblico, né, do patriarca Moisés. Moisés vai liderar o povo hebreu de volta para a Terra Prometida. Episódio esse que ficou conhecido como Êxodo. Tá? Aqui, gente, a gente vai começar então a transitar para uma nova fase da história política dos hebreus. Quando eles retornam à Palestina, a Terra Prometida, essa terra já estava sendo ocupada por alguns povos como os filisteus e os cananeus. Então, o que vai começar a acontecer? Sendo povos ali que viviam em comunidades patriarcais, tribais, né, ainda seminômades, ficava difícil lutar contra os adversários. É aí que os hebreus vão se dividir em 12 tribos. Tá? As 12 tribos que teriam se originado dos 12 filhos de Jacó. Tá? Um dos patriarcas, né, importantes também da história dos hebreus. Bom, formam-se as 12 tribos e cada uma dessas tribos vai ser governada por um juiz. Então aí saímos da fase dos patriarcas e entramos na fase dos juízes, onde esse juiz ele vai acumular mais poderes, né? Ele vai ter o poder político, militar, religioso. Então você começa a concentrar mais o poder. Por quê? Porque você está lutando contra outros povos. Com o tempo, essas 12 tribos vão acabar se unindo, porque elas vão perceber que unidos eles conseguiriam ter mais força para vencer esses povos inimigos que estavam na região. Aí entramos na fase dos reis, sendo que o primeiro foi o rei Saul, seguido pelo rei Davi, esse responsável pela derrota dos filisteus, o que fica representado pela história de Davi e Golias, né? Davi derrota Golias, que era um filisteu. Isso representa o quê? Que Davi conseguiu liderar a vitória contra os filisteus e passou a dominar a região. Mas o auge veio com seu filho, o rei Salomão, que construiu o templo de Jerusalém, né, que depois vai dar origem ao que hoje é o Muro das Lamentações para os judeus. Então, essa foi uma fase de esplendor para os hebreus. Mas depois que o rei Salomão morre, várias brigas internas, disputas internas vão enfraquecer os hebreus novamente. É aí que vai abrir espaço para uma nova divisão entre agora 2 reinos, né, o reino de Israel e o reino de Judá. É daí que vem o termo judeu, né, vem de Judá, e Israel, israelita, né? Então, aí se divide novamente. Com isso, enfraquece, né? O reino está dividido agora, enfraquecido. Abriu espaço para que os assírios, povo que vivia na Mesopotâmia, dominasse a região, seguido pelos babilônicos, com o rei Nabucodonosor II, que vai escravizar os hebreus mais uma vez. O episódio vai ficar conhecido como Cativeiro na Babilônia, onde os hebreus vão ficar presos ali durante um tempo e vão ser libertados somente em 539 a.C. pelo rei Ciro o Grande, o Ciro I, ali o imperador persa. Tá? Então essa é a história política dos hebreus. Vocês podem perceber que ali é uma região muito disputada, até os dias de hoje, inclusive. Né? Depois os hebreus, gente, eles foram dominados por diversos povos, pelos macedônios, com Alexandre o Grande, pelos egípcios, né, pelo Império Romano, e é nesse contexto do domínio do Império Romano que a Palestina vira uma província romana que nasce Jesus Cristo, que depois vai dar origem então ao cristianismo, os seus apóstolos. Tá? Então olha a importância, né, desse povo. Lembrando que depois, no ano de 70 depois de Cristo, os romanos vão expulsar os hebreus, vão destruir suas cidades, porque os hebreus estavam dando muito trabalho para a administração romana. Depois que os hebreus são expulsos de sua terra, esse episódio fica conhecido como a diáspora. Eles vão se espalhar pelo mundo, vão para a Ásia, vão para a África, vão para a Europa e só vão retornar à antiga Terra Prometida no ano de 1948 com a criação do Estado de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a história política dos hebreus. O legado principal dos hebreus, sem dúvida nenhuma, foi o monoteísmo. Não foram os únicos desse período a serem monoteístas, tá, gente? Vamos lembrar a reforma do faraó Amenófis IV, lá no Egito. Tá? Por um tempo, o Egito se tornou monoteísta também.
Só vai adorar ao deus Atom. Tanto é que o Amenófis IV vai até mudar de nome, vai ser Akhenaton, aquele que adora Atom. Depois vai ser restabelecido o politeísmo pelo seu filho, Tutankhamon, né? Mas o que importa pra gente aqui são os hebreus. Os hebreus, né, eles, mais do que uma religião monoteísta, ou seja, uma religião com apenas um deus, é um tipo de religião diferente, um tipo de religião que controlava a vida das pessoas, né? Onde o Deus, no caso Yahvé, impunha regras, como está nos 10 mandamentos. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se você fizer isso você vai ser castigado, né? Então, além de uma religião monoteísta, uma religião que vai, digamos assim, criar uma moral, né? Isso vai passar depois para o cristianismo, que vai derivar do judaísmo, né? Criando a moral cristã, por exemplo, regras a serem seguidas. Tá? E é o Deus, né, do Antigo Testamento, que é o Yahvé, o Deus dos hebreus, né, ele atuava, ele era um Deus impiedoso, né? Então é muito interessante. Interessante também frisar que a história dos hebreus se encontra no Antigo Testamento da Bíblia. Beleza, gente? Bom, gente, então o que eu queria falar sobre os hebreus hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se curtiu, deixa um like aqui, né, que me ajuda bastante. Como eu disse, um forte abraço e até a próxima.